No texto do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1 a 17, está no contexto da conversa de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos. Jesus lhe informa que é necessário nascer de novo para entrar no reino do céu. Nicodemos, sendo um homem velho, pergunta: como pode eu, sendo velho, nascer de novo? Será que posso voltar à barriga da minha mãe? E Jesus lhe explicou que era necessário nascer da água e do Espírito. Era necessário ser batizado. Nos textos do último domingo, nós tivemos duas parábolas. No Evangelho, Jesus fala duas parábolas sobre o reino de Deus, utilizando de imagem de sementes. A semente da mostarda, que é pequena, mas quando germina e cresce, se transforma na maior das hortaliças. E a parábola da semente, que é semeada pelo agricultor, que se deita e dorme, e a semente germina e cresce. E também o texto do profeta Ezequiel, no capítulo 17, que fala de um renovo, um broto que Deus fará crescer no monte mais alto de Israel. O que essas parábolas de Jesus e do profeta Ezequiel têm em comum? Além de elas fazerem uso de coisas da natureza para falar do reino de Deus, elas mostram que, para se fazer algo novo, é necessário uma aparente morte. A semente, quando semeada, morre para que cresça uma planta. Uma árvore que é cortada, como na profecia de Ezequiel, aparentemente está morta, mas dela sai um broto, um renovo que cresce e se transforma novamente em uma árvore. Assim Deus reconstrói o ser humano perdido e condenado através da obra de Cristo. A ênfase dos textos de Ezequiel e Marcos, capítulo 4, partem de uma premissa de que é necessária uma aparente morte, a morte espiritual, para se viver uma vida aqui neste mundo conforme a vontade de Deus, que é o que o apóstolo Paulo também fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 14 e 15. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Logo, a partir do nosso batismo, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas por Cristo e para Cristo. Ali, nas águas do batismo, acontece a morte espiritual. O velho homem é afogado e nasce um novo homem. Isso também nos indica a frase do versículo 17 de 2 Coríntios. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se comemos ou bebemos, é para o Senhor que o fazemos. A partir disso, as nossas escolhas nessa vida devem ser pautadas nessa nossa nova condição de cristãos, filhos de Deus, batizados. Em Cristo nós somos livres. Nós podemos fazer as nossas escolhas em relação à nossa vida neste mundo a partir das nossas preferências. Nós não somos constrangidos pela lei de Deus a seguir algo que seja predeterminado para nós. Mas nossa nova condição de criaturas de Deus transformadas pelas águas do batismo e o Espírito Santo nos leva a elegir aquilo que é certo e justo. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, as coisas que pertencem à carne ficaram para trás. O pecado, as injustiças e a morte eterna passaram. O batizado vive em Cristo e por Cristo. O batizado olha para frente, para o futuro e espera agora a restauração permanente e completa, que ainda não se concretizou plenamente em nossa vida, pois nós ainda permanecemos neste mundo em meio à injustiça e todo tipo de corrupção. A nossa vida de batizado é pautada pelo já da promessa de que todo aquele que crê e for batizado será salvo, de Marcos 16:16. Essa promessa é certa, pois quem nos garante é o próprio Cristo. Mas ainda não se concretizou, pois Jesus diz: eis que venho como ladrão. Quando Cristo voltar, é que todas as promessas que nos são apresentadas pelas Escrituras se concretizarão por completo quando se referem à vida futura. Nós somos novas criaturas, porque Cristo iniciou a sua obra de restauração com a sua morte e ressurreição em nosso lugar na cruz. Mas como Lutero sempre lembrava, devemos afogar diariamente o velho homem. Ao acordar de manhã e lavar o rosto,
Lembra-te do teu batismo. Vá e viva o seu dia de acordo com isso. Essa é a teologia da vocação, segundo Lutero. Tudo o que fazemos, seja como um sapateiro ou engenheiro, garçom ou médico, fazemos à luz da nossa fé. Ou seja, como se o fizéssemos para o próprio Cristo. Ser justo e honesto no trabalho que escolhemos, ser pais compreensivos e que ensinam os caminhos do Senhor aos filhos, tratar o engraxate da mesma maneira que tratamos uma autoridade. Quando feito à luz da nossa fé, o fazemos de maneira que agrada ao Senhor. Lembrar diariamente do nosso batismo é se arrepender diariamente dos nossos pecados. Paulo também faz comparações em seus escritos, com o objetivo de exemplificar a esperança que permeia o coração de cada cristão, a vida eterna com Jesus. A comparação que Paulo faz é de uma barraca, que ele chama de tabernáculo, e um edifício que não é feito por mãos humanas, mas eterna. Ele nos mostra que, enquanto vivemos neste mundo, a nossa morada é frágil, ela é suscetível a qualquer intempérie, sejam doenças, dores, envelhecimento e enfraquecimento. A nossa morada é o nosso corpo físico, um corpo corruptível, fraco e doente por causa do pecado. E os sofrimentos desta vida nos fazem ansiar pela promessa da restauração na eternidade. Doenças, sofrimentos físicos e psicológicos, luto, enfim, problemas deste mundo são as intempéries que podem derrubar a nossa morada terrena, o nosso corpo. Quem nunca passou por algum sofrimento tão terrível como a perda de um ente querido, por exemplo, ou uma doença que causasse imensa dor, talvez não entenda a vontade que algumas pessoas têm de morrer. Às vezes o sofrimento é tão grande que seria melhor morrer para acabar de uma vez com aquele sofrimento. Melhor do que continuar vivendo aqui neste mundo. O incentivo de Paulo não é que busquemos a morte física para nos livrar dos sofrimentos, mas que nos apeguemos às promessas de Jesus de que essas coisas ficarão no passado. Nem sequer lembraremos delas depois que já estivermos vivendo na eternidade. Aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, Paulo diz: Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a alegria que em nós será revelada. Paulo quer nos ensinar, como cristãos, a agradarmos a Deus. Nós, sendo cristãos, muitas vezes vivemos para agradar aos outros e esquecemos do que realmente vale a pena e é importante: agradar a Jesus. Paulo nos chama a organizarmos as nossas prioridades. Agradar a Cristo é confiar na sua palavra graciosa. A graça de Jesus, o seu perdão, seu dom da fé pelo poder do Espírito Santo nos assegura que nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus. E mesmo chegando à morte, podemos nos alegrar que pela confiança nele não seremos condenados. O evangelho que Paulo quer apontar para nós está na vida futura. A boa nova que ele tem a nos apresentar é que há um lugar e que Jesus foi preparar, um edifício forte, que não foi feito por mãos humanas, mas feito pelo próprio Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que durará para sempre nos céus. E a garantia dessa vida eterna está no Espírito Santo que habita o coração daquele que, por meio da fé, coloca a sua esperança nesse Deus eterno e fiel. E é o Espírito Santo que testemunha para nós que isso é verdade. E assim, o cristão anda por fé e não por aquilo que vê, pois as coisas que vemos são temporais, já as que não vemos são eternas. Aqui nesse mundo nós não temos uma casa própria. Enquanto estamos no corpo físico, estamos distantes do Senhor. Mas pela fé vivemos em plena confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Aqui ainda temos uma missão: ser semeadores da semente do Evangelho, que, ao cair no solo, brota, cresce e gera frutos. Não é possível haver renascimento sem uma aparente morte. Como a semente cai no solo e morre para surgir o ramo e a árvore, nós precisamos morrer para este mundo para renascer para Cristo e em Cristo. Isso aconteceu no coração de cada um de nós no dia do nosso batismo. E Deus é poderoso e opera a fé até mesmo na inconsciência de uma criança de colo,
e a acrescenta em sua família como um filho restaurado de uma natureza pecadora para uma nova natureza. Morremos para este mundo e renascemos para Cristo. É necessária uma aparente morte para nascer algo novo. Pela fé não vivemos mais debaixo da lei que nos condena à perdição. A lei não nos deve constranger para que façamos o bem. Pela fé vivemos sim debaixo do Evangelho da graça de Deus. Somos constrangidos, sim, pelo amor de Deus a refletir este amor em nossa vida. Naquilo que escolhemos para fazer profissionalmente ou em nossa vida particular, com a esposa ou o marido que escolhemos, com os nossos pais, com os nossos filhos ou com os nossos irmãos na fé de nossa congregação, com todos que estão ao nosso redor. Lembremos sempre que Cristo é a mensagem do Evangelho puro e fiel dos semeadores da paz. E o amor que vem de Cristo para nós nos constrange a agirmos com amor mediante o nosso próximo. Assim como a semente de mostarda cai na terra e morre para nascer um ramo novo, a palavra de Deus cai no coração das pessoas e age, a seu tempo, para realizar algo novo. Enquanto estivermos neste mundo, não podemos desanimar, mesmo diante da realidade da nossa morte, pois no Evangelho de Cristo, até mesmo a morte é uma notícia boa. A morte entregará o nosso corpo à terra e Deus nos dará uma nova morada, onde realmente queremos estar. Amém.